Olá pessoal, bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom gente, mediante os fatos ocorridos aí na Venezuela e em alguns países, eu tomei por decisão trazer um relato, um vídeo, que é o que eu estou fazendo aqui agora, para tentar esclarecer a vocês o porquê dessas situações estarem acontecendo. Vocês viram aí que o número de mortos e desaparecidos na Venezuela está aumentando. O problema foi refletido no Brasil, em outros países, Estados Unidos. Um tremor que atingiu, foram dois tremores, né? Um atingiu cerca de 7,5 na escala Richter, que é uma das escalas mais que é utilizada, né, para medir a intensidade dos abalos sísmicos, as intensidades dos terremotos. Bom, primeiramente eu quero mostrar para você por que a terra treme. O profeta Isaías, no capítulo de número 24, ele nos dá assim uma informação importantíssima para essa área da sismografia, né? Pessoal que estuda aí, vulcanólogos que estudam os vulcões, que estudam as placas tectônicas, a gente vai para a faculdade para aprender, mas a Bíblia, ela fala de muita coisa importante no nosso dia a dia, que a gente precisa entender, a gente precisa saber. É bom a gente ser informado, a gente estudar, porque quando as coisas acontecem, nós sabemos, nós não vemos somente as consequências, nós conhecemos as causas. Por exemplo, a febre é uma consequência, mas a causa da febre é uma bactéria, uma infecção, inflamação lá atrás. Tá dando para entender? Então, eu queria mostrar para você uma coisa, um relato bíblico, que vai te ajudar a entender bastante essa questão dos abalos sísmicos, essa questão dos terremotos que estão invadindo o nosso planeta. Cada dia um lugar, cada momento em um ponto, nós temos aí esses abalos. Vamos tentar explicar para você dentro do contexto bíblico e dentro da parte também de conhecimentos gerais. Tranquilo? Vamos lá. Isaías foi um profeta chamado de profeta messiânico. Eu não quero pregar para você aqui, embora sendo pastor e pregador. Eu quero fazer o estudo somente baseado nos fatos, nas consequências que se geraram. Isaías foi um profeta chamado de profeta messiânico, porque foi o cara que mais profetizou o advento da vinda do Messias. Seu livro tem 66 capítulos. E o que eu quero falar para você está registrado no capítulo 24. Tem também alguma coisinha no 14, mas eu quero ficar no 24 porque é mais objetivo, é mais direto. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que de 760 a 800 anos antes de Cristo, Isaías já tinha pronunciado, ele já tinha revelado por que a terra treme. Seria bom que essas informações elas fossem passadas e repassadas nas carteiras das faculdades, mas não são. Nas carteiras do nível médio, do nível básico, do nível superior, mas não são passadas, né? Vale o conhecimento humano, mas o conhecimento humano, o homem só conhece as causas. A Bíblia fala o homem conhece as consequências. A Bíblia fala das causas. É diferente. Então, quase 800 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizou. Aí você, para fazer uma matemática simples, você vai botar 2026 mais 780. Olha quantos anos faz. Mais de 3.000 anos fazem que Isaías revelou tudo ligado à questão dos abalos sísmicos, dos terremotos. Tá bom, pessoal? Eu vou mostrar para você. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 24, verso de número 18, versículo 18, diz assim, ó: e será que aquele que fugir da voz do clamor cairá na cova? Está se falando de um buraco, de uma fissura. Cova é para baixo, não é para cima, né? E o que subir da cova, o que sair do buraco, o laço prenderá. Ele vai ficar agarrado de um jeito ou de outro.
porque as janelas do alto se abriram e os fundamentos da terra tremem. Então você observa num português bem atualizado, bem assim, na tradução aqui, num português bem familiar, e está dizendo ali que a terra treme, os fundamentos da terra tremem. O que forma os fundamentos da terra? Bom, pessoal, o nosso planeta é um globo, todo mundo sabe disso. Os planetas são todos redondos, isso por causa da força gravitacional, que ela cerca todos os lados, então acaba funcionando como um espremedor, né? Por isso que os planetas são redondos. Então temos aí, por causa da força gravitacional, esse processo acontece. A Terra, ela sofreu um processo ela foi produto de uma explosão, era muito quente, era um inferno isso aqui, ela foi resfriando, os gases foram evaporando, e a partir do momento que ela foi resfriando, né? Ela foi resfriando, foi criada a crosta seca da Terra, crosta firme, onde nós pisamos, firme entre aspas, porque por fora nós pisamos na crosta terrestre, mas o núcleo da Terra, a temperatura é absurda, ninguém consegue ir lá. Então temos o magma lá no núcleo, né, que está lá derretido, a rocha derretida, um calor infernal, literalmente infernal. Então, pessoal, o que está acontecendo? Isaías está dizendo aqui que os fundamentos da Terra tremem. O fundamento da Terra não está no espaço, está no seu núcleo. É uma coisa tão interessante que eu já vi vídeos que um navio passou num determinado lugar, alguns dias depois que o navio voltou, não podia passar, porque tinha uma ilha. O que houve? Aconteceu uma erupção vulcânica no fundo do mar, o que é menos doloso, né? Não tem tanto fogo jogando para cima, é diferente de uma erupção vulcânica em terra seca, e ali jogou aquela lava toda para cima, e aonde não existia um monte, era navegável, deixou ele ser navegável, porque aquele monte surgiu ali. Então, de onde vêm os fundamentos da Terra? O que a gente pisa firme vem de lá de baixo, do magma, né? Da lava derretida que sobe, resfria, e o planeta vai sofrendo assim suas mudanças, suas variações. Algumas pessoas me perguntam, a praia não sei de que lá, nos dias de Moisés. Irmão, tem coisa que não tem mais o mesmo formato. A Terra tem a questão da erupção, a Terra tem a questão também do vento, da erosão. Então a Terra está constantemente, ela é viva. Ela é um planeta, o nosso planeta está vivo. Ela está em mudança o tempo todo. O tempo todo. A Terra está em mudança. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês, você está falando, ele viu, né, um tremor no fundo da Terra. Ele disse: a Terra treme. Olha o que ele diz no versículo 19. Ele fala assim, ó. Ele vai continuar falando desse tremor. Ele fala assim, ó. De tudo será quebrantada a terra. De tudo se romperá a terra. E de tudo se moverá a terra. Primeiro fala no 18 que ela treme. No 19 fala que ela é toda quebrada. E que ela vai se mover. Já no 20 ele fala assim, ó. De tudo vacilará a terra como um ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. A sua transgressão lhe agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. Preste atenção. Ele vai falando do versículo 18, 19 e 20, ele vai falando de uma coisa que começa, vai tendo um aumento de sequência até chegar ao final, que é a destruição. Então, quando ele fala assim, de tudo será quebrantada a terra, ele está falando de uma coisa que a gente só veio conhecer há poucos anos atrás. No ano de 2004, tivemos aí o famoso tsunami, ou terremoto lá no Sri Lanka, lá, né? Foi um dos terremotos mais bizarros na história da humanidade. Há 40 anos ninguém nunca tinha ouvido falar em um terremoto com magnitude como aquele. Por exemplo, o agora que aconteceu agora, esses dias na Venezuela, chegou-se a uma média de 7,5. Eu vou dizer para você
Na escala Richter, ela vai até 8. É o máximo. Só que se você for observar, sabe a quanto que chegou do Sri Lanka? 8,9, chegou a quase 9. Irmãos, pessoal, o fundo do mar foi jogado para cima. Isso gerou ondas de 30 metros. A palavra tsunami, para quem não sabe, ela é a associação de dois termos, Tsu e Nami. Tsu quer dizer mar, e Nami quer dizer atracadouro, porto. Aí vem a tradução de tsunami, quer dizer mar no porto, mar no atracadouro. Está falando de uma invasão de águas terra dentro. Então, essa tsunami do Sri Lanka lá, ela matou somente, para você ter ideia, me desculpe o comentário somente, eu falo somente porque tem gente que está achando absurda a quantidade de gente morta na Venezuela. Pessoal, para você ter ideia, em 2004, o tsunami do Sri Lanka matou 227 mil pessoas. Mais de 50 mil pessoas não foram encontradas até hoje. Ninguém sabe explicar. O corpo não se viu. 227 mil pessoas é muita gente. Só as ondas matou 227 mil pessoas. Fora o pessoal que morreu esmagado pela queda, né, dos prédios e casas. Então, o que eu estou falando para você? O tsunami, ou terremoto do Sri Lanka, ele foi tão forte, né, que ele teve o peso, o valor de 20 bombas com a mesma intensidade de megatons das bombas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos, que também foi pior, porque o tsunami é uma causa natural, o terremoto é natural, mas em Hiroshima e Nagasaki não foram causa natural, foram os americanos que mataram aquelas pessoas torradas primeiramente com efeito de calor, que quando você detona uma ogiva nuclear, você abre uma ruptura e o calor que tá lá fora, né, o calor do sol, ele entra com toda densidade, há um aumento no calor. Para vocês terem ideia, a cerâmica é o mineral que mais aguenta calor. A cerâmica derreteu, as telhas cerâmicas derreteram lá em Hiroshima e Nagasaki. As pessoas sofreram queimadura. Então, quando você detona uma bomba atômica, a primeira radiação é a calorífica, a segunda é a onda de choque, um vento de mais ou menos 200 quilômetros é criado, onde é detonada uma ogiva nuclear. E a última radiação, que é a radiação por radioatividade, chamado de efeito de raio gama. É aquela radiação que você não vê, onde é jogada uma bomba nuclear, para você ter ideia, por cerca de 20, 30 anos, ninguém pode morar ali, porque as pessoas serão mortas por meio do câncer. Então, no caso do tsunami, no caso do terremoto, é uma coisa natural. Mas o que os americanos fizeram foi muito pior. O americano é essa mania de querer ser o dono do mundo, o dono do planeta, né? O dono dos países, o dono das pessoas. Isso é um pensamento na cabeça do tio Sam, dos americanos. Eles querem ser a polícia da Terra. Os caras que mandam e desmandam as outras pessoas. Vocês estão vendo, tá acompanhando, mas isso aí é um outro vídeo para outro assunto. Então vamos lá, pessoal. Eu estou mostrando para você o que Isaías fala. Vê se você consegue me entender. O nosso planeta, ele gira no seu eixo imaginário. O eixo imaginário é aquele eixo traçado de norte a sul, não é? Então, aprendemos isso, né, em geografia. Só que o que eu estou te falando aqui vai muito além da geografia, porque a geografia ela só veio se estabelecer a partir do século XIX. Eu estou dizendo para você que quase 3 mil anos atrás, Isaías já falava sobre as placas tectônicas. A geografia nem sonhava existir. Inclusive, a palavra geografia vem de geo, que quer dizer mundo, e grafia, gráfico, gráficos do mundo. Nos dias bíblicos, no passado bíblico, só existia o norte e o sul. Não existia o leste nem o oeste. Isso é atualizado pela geografia. Ao invés de leste e oeste, nós chamamos de oriente o lado esquerdo, onde está o leste, e ocidente, o lado direito, onde está o oeste, onde os brasileiros vivem, onde os Estados Unidos está. Ok, pessoal?
Então, gente, o que a gente vê? A Terra gira no seu eixo imaginário a uma velocidade de 1.660 km por hora, mais ou menos. A Bíblia fala desse norte e sul nos dias, lá no livro de Salmos ela fala, né? O norte e o sul tu criaste e o universo sustenta pelo teu poder. Está falando ali do eixo imaginário. Quando Deus conversa com Jó, conversa com o diabo, né? O diabo responde, vindo de rodear a terra e passear por ela, ou seja, Satanás no espaço sideral acompanhando o giroscópio livre da Terra. O norte magnético, ele é tirado desse giroscópio livre. Só que tem um detalhe, a Terra, ela sofre uma variação, uma inclinação de alguns minutos, né, a cada ano. Então, ela não só, o eixo imaginário, o norte verdadeiro está aqui, mas o norte da Terra, o norte magnético, ele está aproximadamente cerca de quase 24 graus fora do norte. É por isso que há uma teoria que diz que o norte e o sul vão trocar de lugar, o que seria uma tragédia. O planeta é vivo, ele está em movimento. Além do seu movimento rotatório, que acontece a 1.660 km, a Terra também gira em torno do Sol aproximadamente 27 mil quilômetros. Então essas coisas, por não conhecer isso, a gente tem uma maior dificuldade para entender. Agora, observe o que Isaías fala. Ele diz aqui no versículo 19, de tudo será quebrantada a terra. O que ele está falando? Ele está falando aqui das placas tectônicas, gente. Você imagina um ovo que você põe ele numa panela com água, você bota água para ferver, o ovo cozinha, depois você vem com a colher, confunda a colher e pá, bate nesse ovo. A casca vai ficar toda quebrada. Pois bem, assim é o nosso planeta. Ele está falando de tudo será quebrantado a terra. Você olha, a terra é toda rachada, ela é toda trincada. Ele está falando aqui. É com base nisso que aparece a afirmação do efeito Pangeia, que o planeta, no princípio da criação, era um bloco só. Tanto se você pegar o mapa mundi, você pegar a América do Sul e puxar para a direita, pro Oriente, para o lado leste, vai encaixar direitinho ali no Estreito de Gibraltar, na África. Entendeu? Tem outros argumentos, né? Então, Pangeia, o que é o Pangeia? É a deriva dos continentes. Quanto mais quente o núcleo da Terra, mais facilidade há das placas se movimentarem. E hoje a Terra está superaquecida. Quanto mais quente a Terra, mais volume, quanto mais atividade magnética, tá? Vamos ter terremotos e movimento das placas. E isso está acontecendo, pessoal, até o voo dos aviões são alterados por isso. Nós temos tido no Sol aí explosões gigantescas. Essas explosões disparam, né, ondas eletromagnéticas, energias que vêm sobre o nosso planeta. Grande parte é protegida pelas camadas de proteção. E nós vemos essas energias aonde? No Círculo Polar Ártico e no Antártico, lá no extremo sul e no extremo norte, chamada de aurora boreal. Tranquilo? Então, isso eu estou falando para você para tentar te ajudar a aumentar mais o teu entendimento. Então, a área de convergência mais forte que nós temos aqui, ela está no Atlântico Norte. Quanto mais convergência houver, quanto mais influência magnética tiver, mais terremotos e maremotos nós vamos ter no nosso planeta. Tranquilo? Eu, como sou navegador, como comando embarcações, viajei muito aí, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, você entendeu? Eu sei o que é isso. Então eu quero que você atente para o seguinte: precisamos estar preparados para tudo isso. Esse é o vídeo 1, daqui a pouquinho eu continuo com o vídeo 2, tá bom, pessoal? Grande abraço, até logo mais.